Olá a todos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos ao canal Monegismo. Eu sou Rafael Silva e aqui estamos nós com mais um vídeo para darmos continuidade na questão da Terra plana. Antes, porém, gostaria de dar duas breves observações. A primeira é que não irei pular etapas na apresentação dos vídeos com o conteúdo da Terra plana. Existem muitos comentários, foram feitos muitos comentários aqui de pessoas que acreditam e outras que são um pouco resistentes ainda na questão da Terra plana, pedindo para falar sobre o Sol, a Lua, estrelas, inversão do campo magnético, enfim. Eu agradeço muito pelos seus comentários e a sua participação no canal, mas ao mesmo tempo eu gostaria de dizer que chegará o momento exato e oportuno de tratarmos de cada uma dessas questões, tá ok? E eu agradeço também pela sua compreensão. Bom, outro ponto importante que eu gostaria de destacar, o segundo é que sei que existem muitas pessoas que se opõem ao modelo e ao sistema da Terra plana, são muito resistentes quanto a isso e infelizmente muitas dessas pessoas têm vindo aqui abaixo e despejado a sua revolta contra este modelo, esse sistema, e nem tanto o problema não está tanto nos comentários, mas sim na ofensa dentro desses comentários. E eu gostaria de dizer a essas pessoas que eu não vou ocupar o meu tempo respondendo essas ofensas. Rafael, isso é muito desonesto. Por quê? Porque você tem seu direito de expressar a sua opinião aí nos vídeos e nós não temos o direito de expressar a nossa opinião aqui nos comentários? Sim, todos nós temos esse direito. Entretanto, eu só irei responder esses comentários se for conservado o respeito e o bom senso, tá ok? Caso contrário, eu irei continuar fazendo o que eu já tenho feito com alguns usuários do YouTube, que é simplesmente bloqueá-los do canal, para não ter mais acesso aos vídeos, ok? Bom, hoje nós iremos falar um pouco sobre a cosmologia bíblica em relação à Terra, que é o modelo que nos apresentaram. Entretanto, eu vou falar um pouco sobre um ponto importante. Olha, antes de iniciarmos a série de estudos, vamos dar uma olhada no que diz 1 Timóteo 6, 20 e 21, que já era advertido sobre a falsa ciência. Timóteo, guarda o que lhe foi confiado, evite as conversas inúteis, ou seja, os clamores vãos, e profanas, e ideias contraditórias, ou seja, as oposições de quê? Do que é falsamente chamado conhecimento. Professando, alguns desviaram-se da fé. Pontos importantes que nós devemos observar aqui nesta recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo. Primeiro, quando ele diz: Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, Paulo está falando do que foi ensinado a Timóteo. Quando é que Timóteo aprendeu isso que estava no depósito da mente dele? Na infância. Diz assim na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo também, outra recomendação. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, a sua avó Loide, e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Quanto a você, Timóteo, porém permaneça nas coisas que aprendeu. Olha o depósito. Permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Timóteo, guarde a verdade, aquilo que você tem convicção, que te foi ensinado desde a infância. Ok. Tendo horror aos clamores vãos, ou seja, as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias daquilo que é chamado falsamente de conhecimento. Qual o ponto que nós devemos observar aqui? Que desde os tempos do apóstolo Paulo e anteriores a eles, já existia uma falsa ciência que enganava as pessoas. Uma das características dessa falsamente chamada ciência, desse conhecimento falso, que além de não levar a lugar algum, ele é profano, ou seja, ele presta adoração a uma outra entidade e ele ridiculariza e leva a um grau de zombaria
a verdade. Por isso que ela é profana, porque essa falsa ciência, ela não concorda, não entra em concordância, não entra em associação com a verdade das Escrituras. Outro ponto, ela se opõe. Ela se opõe com ideias contraditórias, ou seja, ela vai entrar em discordância total com a verdade bíblica. O que eu quero dizer, olha, primeiro, quando ele diz que ela é profana, é que ela não somente apresenta um novo modelo, uma nova entidade, um novo Deus, mas também ela apresenta uma oposição, ideias contraditórias a quê? A verdade. Ela não, ou seja, além dela apresentar uma outra entidade, um outro modelo, um outro Deus, ela vai dizer que este atual, o Criador, o Deus eterno, ele é falso. Por isso, ela sustenta tanta teoria da evolução, o Big Bang, as obras do acaso e por aí vai. E Paulo está dizendo, não se esqueça daquilo que te foi ensinado na sua infância. Porque esses clamores vãos, profanos e ideias contraditórias, oposições, vêm de uma fonte, tem uma origem. Qual origem é essa? Da falsamente chamada ciência. Por quê? Porque nós não podemos dar ouvidos a essa ciência ou esse conhecimento falso. Porque a qual professando-a, ou seja, crendo, confessando e até mesmo chegando a sair dos pontos importantes das Escrituras, alguns se desviaram da fé. Então, muitos que creem na falsa ciência, elas também se tornam, olha para você ver, as Escrituras elas nos apresentam alguns pontos importantes, que todas as vezes, não estou falando uma nem duas não, todas as vezes que você passa a crer e a conviver com algo, você se torna semelhante àquilo. Vou dar um exemplo, Salmo 135, Salmo 115. O repúdio à idolatria. Deus diz para não fazer imagens de escultura. E os homens fazem. Os homens procuram algo profano. Ok. Ou seja, apresenta algo e destrói o verdadeiro. Tenta destruir pelo menos, né? Suprime o verdadeiro. O salmista escreveu, tornem-se semelhantes a ele todos aqueles que os confeccionam, que os fazem, e todos aqueles que neles confiam. Rafael, ok, o que isso tem a ver com a falsa ciência? Que todos aqueles que professam a falsamente chamada ciência se tornam semelhantes a ela. E quais são as características que o apóstolo Paulo atribuiu à falsa ciência, ao falso conhecimento? Inútil, clamores vãos, profanos, apresentam um falso Deus, uma falsa criação e ideias controversas, oposições. Então todas as pessoas que vão contra a verdade das Escrituras, principalmente em relação a esse tema da Terra plana, possuem essas mesmas características simplesmente por defender a falsa ciência, por professar a falsa ciência. E a consequência? Desviaram-se da fé. Será que o que nos foi ensinado nas escolas, faculdades e outras instituições de ensino realmente está de acordo com o que diz a Bíblia a respeito da terra onde moramos? Já se fez essa pergunta antes? Estamos deixando a escola nos educar sem questionar ou analisarmos segundo as Escrituras o que nos é passado? Ok. As Escrituras dizem assim, Provérbios 22:6, educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. É o que aconteceu com Timóteo. Ele foi educado nas sagradas letras desde a sua infância. E Paulo diz, guarda o que você aprendeu. Para quê? Para quando você envelhecer, não se desviar dele. Para você não cair nas ideias tolas, profanas, inúteis e controversas da falsa ciência. Observação importante. Como é que você vai domesticar uma nação inteira, uma geração inteira, ensinando ela desde criança? Você precisa domesticar, ensinar
precisa discipular uma nação inteira, começando pelas bases, na infância, na infância. E onde é que nós aprendemos muitas coisas na infância? Na escola, aqui nas instituições de ensinos, nas escolas, faculdades, ok. E como é que você vai fazer para fazer uma pessoa gravar algo a ponto de aceitar que aquilo é verdadeiro, que só existe aquilo como correto? Você falando sobre isso todos os dias. E onde era o local que você e eu frequentávamos todos os dias na infância? Nas escolas. E nas escolas nos foi ensinado um caminho, nos foi ensinado um sistema, nos foi ensinado um modelo. E muitos de nós, seguindo por esse caminho, cresceu acreditando que só existe esse modelo, ou que pelo menos ele é o único existente, correto, o verdadeiro. E o que eles fazem? Não se desviam desse caminho. Logo, quando as escrituras aqui dizem, educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele, não está apontando somente para um bom caminho, mas basicamente está querendo dizer que no caminho que a criança foi ensinado, ela vai acreditar nele enquanto durante a sua vida adulta também. Logo, muitos de nós durante a infância fomos criados em um caminho que muitos defendem até hoje, no sistema que nos foi apresentado sobre a terra, ok? Este foi o caminho que muitos de nós fomos ensinados, aliás, que todos nós fomos ensinados. Será que o que nos foi ensinado nas escolas, faculdades e outras instituições de ensino realmente está de acordo com o que diz a Bíblia a respeito da terra onde moramos? Ou seja, será que a falsamente chamada ciência, o que falsamente é chamado conhecimento, que nos foi apresentado nas escolas, universidades, instituições de ensino, será que isso está relacionado e entrando em concordância com o que diz as Escrituras? Já se fez essa pergunta antes? Estamos deixando a escola nos educar, ou seja, ensinar um caminho para quando crescermos não nos desviarmos dele, nos educar sem questionar ou analisar segundo as Escrituras o que nos é passado? Obviamente que essa palavra questionar aqui, ela não entra no vocabulário de uma criança. Por quê? Porque uma criança não tem capacidade, ela até questiona. Por que isso? Como isso funciona? Mas ela não tem a capacidade de formar um argumento. Logo, essa palavra questionar aqui não irá funcionar para uma criança. Ela simplesmente irá absorver isso. Mas por que a Terra é redonda? Vai existir os questionários? Os questionamentos, sim. Por que a Terra é redonda? O que existe aqui do lado de fora? Como? Então vai existir as perguntas, mas a resposta que é apresentada é a resposta final. A criança não terá como formar um argumento contra este caminho que está sendo levada. Desde crianças fomos ensinados que estamos vivendo em um lugar esférico, em uma terra globular. Mas será que as Escrituras mostram isso ou a ciência nos escondeu a criação de Deus? A ciência pode ser questionada ou já é tida como uma religião, dogma, não podendo ser contrariada? Segundo o YouTube, não pode ser contrariada, porque eles não irão aceitar mais vídeos que venham levantar questões de assuntos consolidados pela ciência. Então você precisa fazer essa pergunta: olha, a ciência pode ser questionada? Ou já é tida como uma religião, um dogma não podendo ser contrariada? A ciência questiona a Bíblia, mas podemos questionar a ciência? Importante isso, interessante. Olha, a ciência, ela questiona as Escrituras. E não somente, olha, ela não somente questiona as Escrituras, a falsa ciência, mas o que ela faz? Cria um caminho profano, ou seja, quando ela questiona as Escrituras, ela destrói
tenta destruir, suprimir a verdade das Escrituras e levanta um outro sistema. Isso se chama caminho profano. Agora, as Escrituras elas não podem questionar a ciência, porque a ciência já está consolidada. Os métodos, os observatórios, os experimentos alcançaram um nível tão elevado que calou as Escrituras. Não precisa falar mais nada, não precisa ler a Bíblia para entender o que a ciência diz, para confirmar a ciência, porque a ciência já tem a palavra final. Não é assim. A ciência questiona a Bíblia, mas podemos questionar a ciência? Podemos sim. Por quê? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ok. Ela é útil para quê? Para ensinar. Se o que te foi ensinado nas escolas não está de acordo com as Escrituras, aqui você tem ela para ensinar. Ela é também útil para repreender. Ou seja, se você foi ensinado e tropeçou no ensino, as Escrituras vêm novamente para te repreender. Olha, disciplinar, não é assim que faz. E para correção, corrigir o que foi construído, conversas inúteis, profanas e oposição, ideias contraditórias, não é? E também ela é útil para a instrução na justiça, mostrar qual é o caminho verídico, o caminho verdadeiro. Já que não é a ciência a palavra final, por que ela não é a palavra final? Porque ela não é, a ciência atual ela não é inspirada por Deus. A ciência, existem pontos verdadeiros? Sim, mas pontos verdadeiros este que a própria Escritura já menciona e que o sistema e o modelo da Terra plana já vinha falando há muito tempo, há muitos anos. E o que a ciência convencional faz é simplesmente pegar isso, jogar no experimento e apresentar através da mídia para dizer que ela descobriu algo novo. Não, as Escrituras já falavam sobre isso. E a ciência verdadeira concorda com o que as Escrituras já vinham dizendo há muito tempo.